Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. Um homem de 35 anos foi preso em Belo Horizonte suspeito de oferecer dinheiro a crianças e adolescentes em troca de favores sexuais. Na delegacia negou tudo, mas a polícia conhece bem a história dele. Acompanhe comigo. Na delegacia, André Rodrigues Fernandes, de 35 anos, escondeu o rosto e em momento algum demonstrou arrependimento. Eu não forcei ninguém a nada, ninguém foi obrigado a nada. E agora eu só tenho que declarar somente para o delegado e para o juiz. Segundo a polícia, ele é suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes na região noroeste da capital. De acordo com as investigações, as vítimas, 10 identificadas até o momento, são todas do sexo masculino, com idades entre 11 e 15 anos. Essas vítimas eram abusadas após aceitarem trabalhar com o suspeito. Ele atraía as crianças, geralmente, para prestar serviço para ele na venda de cachorro-quente, né? Ele pagava uma quantia para essas crianças e esses adolescentes ajudarem ele nessa venda, né? Levava esses menores para a casa dele, né? E lá fazia a abordagem. Muitas das vezes ele pagava uma quantia que variava de 20 a 50 reais, dependia do ato sexual que ele desejava. André vendia os lanches perto da própria casa dele, na rua Pará de Minas, próximo à Praça São Vicente, há pouco mais de um ano. Outro bairro também bastante visitado por ele era o Coração Eucarístico. Após a denúncia de 3 pais que ficaram sabendo o que aconteceu com os filhos, André teve a prisão decretada. Fugiu para o sul da Bahia, onde moram os parentes, mas acabou sendo preso. Algumas vítimas foram abusadas mais de uma vez. O suspeito chegou a se passar por uma adolescente nas redes sociais para também atrair as vítimas. Ele criava um perfil falso de gênero feminino, muitas das vezes ele tinha uma conversa por meio do Facebook, por meio das redes sociais, né? E encaminhava algumas fotos pornográficas dessa fictícia menina, né? Para atrair o adolescente até ir na residência dele e lá, dessa forma, ele consumava o abuso sexual. Ainda segundo o delegado, materiais pornográficos foram encontrados na casa do suspeito. A polícia acredita que possa haver mais vítimas. Nós apreendemos um pendrive de propriedade do investigado, né? E nele contém uma centena de fotos de cenas de sexo explícito envolvendo menores. Tá? Tem também fotos de sexo explícito envolvendo adultos, tem fotos dele com menores, tem foto dele com maiores, né? E nós estamos agora diligenciando para reconhecer outras vítimas que têm imagens nesse pendrive dele. O homem poderá ser condenado a mais de 80 anos de prisão. Ele vai responder provavelmente pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro qualificado, favorecimento à prostituição, né, porque ele pagava quantias em dinheiro para os menores, e crimes referentes à pedofilia do ECA, tendo em vista que ele armazenava e produzia cenas de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. Que absurdo, hein, gente? Redes sociais, todo cuidado é pouco com criança e com adolescente. E o ex-governador Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida nesta quarta-feira pela juíza da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte, Melissa Pinheiro Costa Lage. O advogado do ex-deputado Eduardo Azeredo disse que ele não esperava por essa decisão. Nós aguardávamos uma decisão, mas não da forma como ela foi prolatada. Uma decisão que eu acredito e que tenho certeza que o que eu digo vai fazer eco com a decisão do Tribunal de Justiça em Minas. Uma decisão inteiramente equivocada porque é distante da prova produzida. Eduardo Azeredo foi condenado por crimes cometidos durante a sua campanha eleitoral pela reeleição ao governo de Minas em 1998, quando foi derrotado pelo ex-presidente Itamar Franco. Isso é uma ilusão e é uma afirmativa que o Ministério Público Federal trouxe para os autos, sem prova, e que, para espanto nosso, foi acolhido nessa decisão de primeira instância, também sem qualquer fundamentação no processo. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão por 7 crimes: peculato, desvio de bens praticado contra a administração pública por servidor público e 6 crimes de lavagem de dinheiro. O atual governador do estado, Fernando Pimentel, falou sobre a condenação durante a entrega das medalhas da Olimpíada Nacional de Matemática. Esse tipo de sentença a gente não deve comentar, né?
seja porque a justiça fala mais alto, evidentemente o ex-governador Azeredo tem direito de recorrer e deve recorrer. Eu não conheço o processo, não posso falar nada sobre isso. A decisão cabe recurso e o ex-deputado pode recorrer em liberdade. O trabalho já se encontra praticamente pronto, o recurso vai ser interposto e vamos continuar na nossa torcida para que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas seja célere, para que ele possa realmente ter a sua consciência em paz e tire das suas costas esse peso inteiramente desagradável que é essa condenação. O vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, voltou a falar hoje sobre um vídeo gravado por ele no início da semana. Na gravação, divulgada em redes sociais, Malheiros cita uma suposta conversa entre Márcio Lacerda e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O ministro teria feito uma proposta questionável ao prefeito da nossa capital. No início da semana, Délio protagonizou um vídeo que tomou conta das redes sociais. O vice-prefeito se posicionou contra um telefonema entre Márcio Lacerda e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ao tratar do repasse de 20 milhões de reais para a manutenção das UMEIs na capital. É um absurdo. Nós temos que denunciar isso. Em nota, a assessoria de comunicação disse que o prefeito Márcio Lacerda não recebeu nenhuma pressão por parte do ministro da Educação. Informou que durante o telefonema, Aloysio Mercadante garantiu que no ano que vem os 20 milhões de reais serão repassados ao município mediante aprovação do orçamento da União. Délio Malheiros disse que respeita a informação repassada pelos assessores, mas garantiu que o governo federal tem agido assim com frequência. Eu vou continuar cobrando do governo federal uma postura mais republicana. Nós temos dívidas com Belo Horizonte em diversas áreas, mas esse assunto está superado em relação ao que o prefeito disse. A nossa relação continua ótima e vamos trabalhar pelo bem de Belo Horizonte. Ele assinando convênio de um lado e eu posso continuar pressionando. Sem dúvida nenhuma, um dia quente na política em todo o país e não foi diferente aqui no nosso estado. Carlos Lindenberg, muito boa noite. Já obrigado pela sua presença com a gente mais uma vez, como sempre. Lindenberg, o ano está acabando, mas a caldeira da política está só esquentando, pelo jeito, né? É verdade. Boa noite, André. Aliás, foi bom o vice-prefeito falar que o assunto está encerrado, porque para ele, quanto mais cedo encerrar, melhor. Porque ele falou uma coisa que criou um mal-estar muito grande na prefeitura. Esse telefonema ou a proposta do ministro não houve, foi desmentido pelo prefeito Márcio Lacerda e, portanto, é melhor que se encerre isso logo, fica melhor para o Délio Malheiros. Agora, pulando, vamos voltar lá no Azeredo, então. O caso do Azeredo, ele está muito abalado, viu, André? Eu conversei com ele hoje, está muito abalado. Ele não esperava essa condenação, muito menos agora, né? Final de ano, essa coisa toda. Agora, nesse processo do Eduardo Azeredo, há ainda 8 denúncias para serem julgadas. Uma delas envolve o então vice na chapa de Eduardo Azeredo, Clésio Andrade, que foi senador, mas ele está nesse mesmo processo aqui em Belo Horizonte e, portanto, também aguardando o julgamento. Pois é, ou seja, outras condenações ainda provavelmente estão por vir, né? Provavelmente. Nessa toada aí é capaz de vir mais alguma. E o Quintão, Leonardo Quintão? Então, o Leonardo Quintão, deputado federal por Minas Gerais, ele perdeu o lugar de líder do PMDB na Câmara dos Deputados. O Leonardo Pisciano, do Rio de Janeiro, que era líder, deixou a liderança, foi derrubado, e agora derrubou o Leonardo Quintão e voltou a ser líder. O Leonardo foi líder aí durante uns 10 ou 12 dias, pelo menos, né? Ainda dá tempo de falar sobre contas do fim de ano aí, hein? Sim, a Assembleia Legislativa limpou a pauta hoje aí e começa o ano aí em 2016 com tudo limpo lá. Ficou um probleminha que o orçamento foi aprovado com um déficit de 8,9 bilhões de reais. É uma parte daquele déficit de 7 bilhões do ano passado, do governo passado, né? Mais alguma coisa aí. Agora, o governador Fernando Pimentel garantiu ao líder do governo que vai mandar em janeiro um projeto de lei para reduzir 3 bilhões de despesas do Estado. Portanto, é possível que no final de 2016 esse déficit seja zerado. E tudo isso por causa daqueles 5 bilhões de dinheiro dos depósitos judiciais que não puderam ser contabilizados. Portanto, tem aí um déficit de 8,9 bilhões que podem ser reduzidos no ano que vem, André. É isso aí, obrigado. Boa noite para você, Lindenberg. Boa noite.
Fim da linha para uma quadrilha que só atacava casas de luxo na zona sul de Belo Horizonte. Ainda falta prender um, mas 3 já estão atrás das grades. Com o bando foram encontradas dezenas de aparelhos eletrônicos, tudo roubado. A investigação que resultou na prisão de Leonardo de Oliveira Silva, Felipe de Oliveira Medeiros e Fernando Júnior da Silva Rodrigues começou em outubro deste ano, depois que várias testemunhas relataram a participação de um carro prata em assaltos nos bairros Belvedere e Serra. No dia da abordagem, haviam 3 indivíduos, o motorista não conseguiu fugir, os outros 2 conseguiram fugir. Ao realizar a abordagem desse motorista, ele confessou que estava a bordo de um veículo roubado e que estava com 2 comparsas, qualificando esses 2 comparsas, e fazem do crime a sua profissão. As investigações apontaram que em menos de 2 meses, a quadrilha praticou pelo menos 10 assaltos em 3 bairros da região centro-sul da cidade. Com eles, os policiais encontraram televisores, computadores, celulares, além de uma arma e 3 veículos. Em um dos carros, várias ferramentas utilizadas para o arrombamento de residências foram encontradas. Os 3 são moradores do bairro Alto Vera Cruz e foram presos durante uma operação na última terça-feira. Todos têm passagem por tráfico, receptação, furto e roubo. A polícia procura ainda pelo 4º integrante do grupo que está foragido. A gente precisa que outras vítimas, ao tomarem conhecimento e através das imagens, possam reconhecer eles em outros crimes. E hoje foi um dia em que milhares de pessoas andaram de cabeças erguidas em todo o país, na rua, no ônibus, no elevador, em todo lugar. Certamente não foi porque o Brasil está melhorando, a economia estabilizou ou porque o dólar caiu. O motivo foi outro. É que o pessoal desgrudou os olhos do WhatsApp, que não funcionou para quase ninguém. E é impressionante, né, gente? Ex-governador com prisão decretada, presidente prestes a cair, uma roubalheira sem tamanho na política e a grande preocupação é o tal do aplicativo de mensagens. Augusto Medeiros, muito boa noite para você. O WhatsApp já voltou a funcionar para a alegria do povo? André, boa noite a todos, boa noite a você. Bom, para a alegria dos viciados no famoso Zap Zap já está funcionando normalmente. Ontem, a Justiça de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, conseguiu suspender o aplicativo por 48 horas. O motivo seria uma investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que estava investigando uma quadrilha especializada a roubar banco e caixas eletrônicos. A Justiça solicitou do Facebook, a proprietária do WhatsApp, informações das conversas entre os integrantes da quadrilha. Essas informações não foram repassadas e, por isso, então, a Justiça determinou a suspensão das atividades do funcionamento do aplicativo, que ficou fora do ar por pouco tempo, até porque um desembargador em São Paulo conseguiu derrubar essa liminar, essa decisão, para a alegria daqueles que gostam tanto do WhatsApp, viu, André? Pois é, para a gente fechar, até o dono do Facebook fez um comentário, mandou um recado para a gente aqui no Brasil, né? Isso mesmo, André, eu vou até ler porque eu recebi ele através do WhatsApp. Olha só, o Zuckerberg disse por volta das 3 horas da tarde: o WhatsApp está de volta no Brasil, suas vozes dos brasileiros foram ouvidas e o bloqueio foi suspenso. Obrigado à nossa comunidade pela ajuda para resolver isso. É o WhatsApp aqui ajudando a gente também a levar informação, André. Com toda certeza. Obrigado pelas informações. Até já. Veja daqui a pouco. Você já ouviu falar sobre levantamento de bebês? Então fique com a gente, porque daqui a pouquinho eu vou explicar essa nova modalidade de esportes. Olha lá, as imagens já estão aí. A gente volta já. Jornal Band Minas.